jogador de facto muito interessante. É interessante não só o jogador em si, como o facto do Benfica o estar a ponderar. Pode querer dizer várias coisas mais ou menos fantasiosas sobre o futuro do plantel do Benfica. Eu trouxe aqui um pouco o retrato rápido dele, comparando ao nosso estilo com o Richard Rios, porque o Stay Rezing é um médio defensivo, que é algo que se calhar muitas pessoas não consideram que o Richard Rios seja, mas eu diria que o perfil do Richard Rios em termos estatísticos é de médio centro, de muito mais defensivo do que ofensivo, pelo menos no produto líquido daquilo que oferece à equipa. E o Rezing tem um perfil muito parecido, com uma diferença. É que oferece de facto muito do ponto de vista defensivo. É um jogador físico, é um jogador agressivo, é um jogador, por exemplo, muito faltoso na sua liga, muito forte nos duelos aéreos, que é algo importante, apesar de não ser uma torre. É um jogador alto para a posição, tem 1,86 m, e oferece depois também ainda mais condução com bola do que Richard Rios, que é uma coisa que se falava muito quando Richard Rios chegou. Os números não o confirmavam totalmente, e eu penso que continua a não confirmar. Eu penso que ele é um jogador que progride muito para o meio campo ofensivo, mas em combinações, em jogo associativo, não propriamente naquelas cavalgadas longas com bola, que por exemplo vemos o Froholt fazer no Futebol Clube do Porto. Este jogador tem muito mais isso. É um jogador que acaba por ser perigoso também na transição, no contra-ataque, e prova disso é o número atípico de participações em golo que ele tem esta temporada, já 9, o que é muito para um jogador que é tido como médio centro defensivo. Obviamente também temos que ter noção que a Liga dos Países Baixos é uma liga tradicionalmente vista, pelo menos, como mais aberta defensivamente, com menos preocupações defensivas ou menos disciplina tática defensiva, é muito mais orientada para jogos onde este tipo de situações é mais comum, mas mesmo assim são números interessantes. Mas depois junta-lhe também outras características de médio que são interessantes. Esta ainda maior propensão que o Rios para o passe progressivo, que são passes também, os tais passes verticais ou verticalizados, mesmo que sejam na diagonal, e que fazem ganhar muito terreno à equipa. E é também outra característica que era associada ao Richard Rios e que não se cumpriu, como já não se cumpria muito no Brasil, que é um jogador perigoso no pontapé de meia distância. O Richard Rios... o Benfica também. Pois, ou batia muito até se lesionar. Faz muitos pontapés de meia distância, não quer dizer que seja muito perigoso. Lá está, mais uma vez no produto líquido desses remates. Ele já tinha essa questão no Brasil, mas normalmente os pontapés, o chamado gol de bandeira ou pontapé de bandeira, basta entrar para dar logo crédito ao jogador para uns 10 ou 20 remates nas emoções dos adeptos. Mas a verdade é que a taxa de conversão do Richard Rios já era muito baixa neste tipo de lances. Cá em Portugal, por exemplo, na Liga ainda não marcou nenhum golo sequer, e muito menos desse tipo. No caso deste neerlandês, temos um cartão de visita muito interessante. Aliás, ele tem, apesar da juventude, tem 22 anos, já tem 80 jogos na Liga Holandesa e já marcou 10 golos e fez 9 assistências. Portanto, não é, apesar desta época estar a ser particularmente rica, e também daí provavelmente o interesse do Benfica, e não só do Benfica, que é um ponto importante referir. Este é um jogador que era cobiçado ou é cobiçado pelos 3 grandes holandeses, usando esse termo ainda, que aqui podemos, eles é que não gostam muito. Sim. Porque é um jogador que no próximo verão fica disponível ao mercado por uma cláusula fixa de, salvo erro, 6 milhões de euros, que é muito baixo para um jogador que está a mostrar estas qualidades numa liga top 7 da Europa. Portanto, mas tal como começa a acontecer cá em Portugal, com clubes como o Braga, como o Famalicão, e agora até como o Rio Ave, estes clubes começam a não querer libertar com tanta facilidade para os seus concorrentes internos, mesmo que de maior dimensão, e isso pode abrir uma janela para
para o Benfica antecipar aquilo que seria um leilão mais concorrido por este jogador no próximo verão. Portanto, é uma oportunidade que faz sentido. Obviamente que aqui a grande questão que se coloca é, ok, se o Benfica vier a ter o reforço deste médio holandês, tendo já Richard Rios, mesmo estando agora lesionado, o Enzo, tendo agora esta nova dupla de meio campo que, apesar dos resultados, trouxe melhorias ao desempenho coletivo do Benfica nestes últimos jogos, do Aursnes na sua posição, e Barreiro ao seu lado, como é que vai existir espaço para todos estes jogadores no plantel do Benfica, e que podem-se colocar vários cenários. Eu diria que não é completamente fora da caixa equacionar que no final desta temporada Richard Rios possa sair do Benfica. Tendo em conta tudo aquilo que tem sucedido, tendo em conta as dificuldades que até já se puderam perceber nas palavras que José Mourinho teve sobre o jogador e sobre o seu percurso até agora, por vezes acontece estes jogadores não se adaptarem ou não se sentirem bem, e o Benfica querer, e é um jogador que obviamente não será por uma época menos conseguida na Europa que não terá mercado de volta, por exemplo, no Brasil. Temos visto vários casos desses, e agora o Gerson regressou à Liga Brasileira após mais uma incursão na Europa muito efêmera, e transformou-se numa das contratações mais caras, salvo erro, a mais cara do Brasileirão, no regresso ao Cruzeiro. Portanto, o Richard Rios será sempre um jogador que tem mercado, e até pode não ser só no Brasil, pode ser inclusive noutros emblemas europeus que estariam interessados nele no momento em que ele assinou pelo Benfica, e portanto o Benfica pode estar a querer equacionar um cenário em que aproveita uma opção muito mais em conta neste momento ainda, face ao potencial que o jogador tem, o Rezing, para equacionar esse cenário no verão. Mas isto é apenas uma suposição minha, sobretudo caso o Rios continue a ter um desempenho mais ou menos ao nível do que tem tido. Não me parece uma má opção no sentido em que a reformulação do meio campo do Benfica foi feita no verão de uma só vez, e isso é sempre arriscado. Não correu totalmente bem, e é um risco que parece que outros clubes vão correr. O Sporting também parece que não está interessado num médio nesta janela, e no verão provavelmente vai ter que mudar muito esse setor, e é sempre mais arriscado mudar 2, 3 jogadores desse setor do que apenas um, pela importância que têm equipas que gostam de construir e de dominar o jogo, e portanto aqui pode estar uma excelente jogada de antecipação do Benfica, eu diria até daquelas que faz mais sentido do ponto de vista racional e do ponto de vista do dinheiro investido, consoante aquilo que o Benfica tiver que pagar por ele ao Groningen para se conseguir antecipar, do que outras opções de mercado que o Benfica já teve ou quase teve nesta janela e na anterior. Sobre este jogador, queria apenas dizer que ele, obviamente 22 anos, ainda não é um jogador velho. Eu vou-lhe chamar late bloomer, naquele sentido do jogador que aparece mais tarde, porque não tem histórico de seleções jovens neerlandesas, ao contrário de outros jogadores que normalmente chegam a esta idade e já foram internacionais sub-19, sub-21. O Rezing não teve esse percurso, talvez porque também não tenha sido formado numa das principais academias neerlandesas, mas é um jogador que, pelo crescimento que está a ter, provavelmente também vai dar esse passo em breve, já como internacional sénior, se mantiver este nível e sobretudo se transferir para um clube como o Benfica.